E atenção, telespectador da Rede Brasil. Nesta terça, 7h30 da noite, tem uma grande estreia aqui. É o programa Show Brasil, com a grande compositora sertaneja Fátima Leão. A gente conta com a sua audiência. Show Brasil apresenta Especial Sertanejo. Ícone e referência no sertanejo brasileiro. Compositora com mais de 3.000 sucessos. Uma das maiores vozes da música brasileira. Fátima Leão chega todas as terças a partir das 7h30 da noite no programa Show Brasil Sertanejo. Por um pecado de amor. Estreia dia 14 e vamos acompanhar especial Leões e Modões com clássicos que marcaram época e emocionaram gerações. Meu amigo, não perguntes o motivo da minha tristeza, pois no mundo... Terça, 7h30 da noite, aqui na Rede Brasil de Televisão, uma TV ligada em você. E o Brasil News recebe a partir de agora o doutor Regis de Oliveira, desembargador aposentado, professor titular da Universidade de São Paulo, ex-deputado federal e ex-vice-prefeito da capital paulista. Ele é autor do texto da peça O Julgamento de Sócrates, que está em cartaz no Teatro Itália até o próximo dia 26. Seja muito bem-vindo, doutor Regis. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, que eu admiro há tanto tempo. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre uma coisa que me interessa muito. Depois de eu ler todo esse currículo de política, professor, ex-vice-prefeito, deputado federal, como o senhor entrou no ramo do teatro? Pois é, a vida jurídica, ela é um pouco racionalizada, ela é muito racionalizada, né? Então todo mundo pensa que vai resolver os seus problemas na razão. Eu consegui escrever um texto chamado As Emoções e o Direito. Eu cheguei à conclusão que direito não é só razão, é também emoção. E a partir daí comecei a me dedicar a escrever alguns textos românticos, alguns romances, algumas novelas, o rótulo de novela, aquilo que tem um personagem só. Então eu escrevi 5 textos dessa aí. E a partir daí eu estudo muito filosofia há muito tempo, com diversas pessoas, com grandes filósofos. E o que muito me impressionou foi Spinoza, um grande filósofo de 1700 e pouco. A partir desta impressão que eu tive do filósofo Spinoza, eu tentei escrever um trabalho sobre ele. Só que, o que acontece? Maridena Chauí já tinha escrito sobre Spinoza. Então, quando a Maridena escreve sobre isso, cessa tudo o que vem depois. E resolvi, a partir daí, então, escrever uma peça de teatro, que me deu muito prazer. Ela ficou 1 ano e meio em cartaz. E agora a segunda peça, O Julgamento de Sócrates, que essa eu gostaria de desenvolver um pouco mais aqui com vocês, porque a peça está em teatro, no Teatro Itália, tem muita substância filosófica, substância teórica e substância ética. É um exemplo para hoje. Essa peça me deu um prazer extraordinário em escrevê-la, porque ela tem 3 fases. A primeira cena é onde há o julgamento de Sócrates, onde ele é acusado por 3 elementos, por 3 cidadãos gregos, de perverter a juventude, de não acreditar nos deuses de Atenas e de introduzir outros deuses. Começa o julgamento, a peça começa com o julgamento. Antes do julgamento tem uma fase, tem uma cena muito interessante. Aparece uma sacerdotisa do templo de Delfos entrando. E aí todo mundo pergunta, quem é o homem mais sábio do país, de Atenas? E ela vai responder, Sócrates. Então ele é tido como o homem mais sábio de Atenas. A partir daí ele desperta ciúmes, claro. E na medida em que ele transita por Atenas, ele questiona tudo e todos. Alguém chega para ele e fala assim, não, fulano de tal é um homem muito corajoso. Ele fala, o que é coragem? E aí ele prova para a pessoa que a pessoa não sabe o que é coragem. Aí outro fala que é importante ter justiça. Ele pergunta o que é justiça. E aí começa uma série de questionamentos. Claro que ele é tido, então, como alguém que cria problemas na cidade. E aí ele sofre acusação. Vai para o julgamento, são 501 pessoas a julgá-lo. Ele se defende pessoalmente. Aí
quando eu fiz uma palestra ainda essa semana sobre aí no Instituto dos Advogados. E lá foi exatamente isso que eu disse. Não tinha advogado para defendê-lo. Ele fez a sua própria defesa. E fez muito bem. Por quê? Porque ele conseguiu reduzir as acusações a nada. Só que o corpo de jurados já estava predestinado a punir o Sócrates. Então, ele sofre a sanção de morte consecuta. E na época era permitido ao réu sugerir uma pena alternativa. E ele fala, então exílio, não, exílio não. Se eu não sirvo para ficar em Atenas, não sirvo para ficar em outro lugar. Aí ele sugere uma pena, uma multa. E ele sugere 10 moedas de prata. O jurado, na cena, o juiz vai até umas ânforas que estão no palco, levanta e ele é condenado a tomar cicuta. Na proposta dele de uma pena alternativa, não é aceita, ele é condenado à morte consecuta. Bom, termina o primeiro ato. O segundo ato é de uma ética fantástica. Por quê? Porque ele está na cela, algemado, e entra Críton, portanto, a peça é baseada em 3 livros de Platão, o primeiro deles, Apologia de Sócrates, o segundo, Críton, e o terceiro, Fédon. E nessa segunda fase, Críton chega a ele e diz, olha, nós não podemos perder você. Você é um homem muito importante, você é um homem ético, um homem decente, espetacular, culto, tido pela sacerdotisa como o homem mais sábio de Atenas. Como é que Atenas vai ficar sem você? Ele, então, começa a discutir com Críton e diz, Críton, o que vale mais? Uma decisão tomada por maioria, mas que você não aceita, ou aquela que você conscientemente está certo de que você tem razão? E aí surge uma discussão entre os dois, e ele demonstra para o Críton que o Críton tenta fazer com que ele escape, com que ele fuja. Ele diz, olha, eu vivi em Atenas minha vida toda, cumprindo as regras de Atenas, me submetendo às leis de Atenas, como é que eu vou fazer agora para fugir? Nem pensar nisso. Eu vou cumprir a pena. Vejam, isso para hoje é alguma coisa espetacular, porque estavam sugerindo a ele que fugisse de Atenas para então ficar fora da sanção. Ele disse, absolutamente não. Eu vou cumprir a lei daqui. Quantas pessoas conseguiriam fazer isso no mundo de hoje? Eu vou me submeter à legislação? Não. Todos se revoltam contra, porque toda condenação, eu fui juiz muito tempo, então você, quando decide, você sempre desagrada 50%. A pessoa que perde já sabe, ou o juiz foi comprado, o juiz não serve, o juiz não leu o processo, é sempre assim. Mas, enfim, ele fala, absolutamente não, eu fui condenado pela lei de Atenas, vou cumprir a lei de Atenas. E submete aquilo. A partir daí veio o terceiro ato, que já é a terceira peça, o terceiro livro de Platão. Porque Sócrates nunca escreveu nada. Nunca escreveu nada. Ele foi professor de Platão, e Platão é quem escreve. E o Platão se vale da personalidade de Sócrates para colocar todas as suas ideias filosóficas. No terceiro momento, ele já sabe que vai morrer, só que há um lance muito interessante ali. O que acontece? Ninguém poderia ser executado em Atenas quando o chamado barco sagrado, que ia levar 7 jovens homens e 7 jovens mulheres até Creta para serem devoradas pelo Minotauro. Era uma tradição antiga, porque numa guerra antiga que eles tiveram, Creta com Atenas, Creta ganhou, Atenas submetia então a cumprir aquela promessa de todo ano mandar 14 jovens para entrarem no labirinto, né, que era o labirinto onde estava o Minotauro, e o Minotauro então os devoraria. Enquanto houvesse essa passagem, a ida do barco sagrado para Creta e o seu retorno, não poderia haver morte em Atenas. Então ele fica um mês na cela, sendo humilhado ali, claro, era um homem brilhantíssimo, né, o maior sábio de Atenas. E os seus seguidores todos ficam na cela com ele, têm acesso ali, tentam convencê-lo, tentam
propiciar a ele os momentos finais de ternura, de compreensão, de carinho. Ele é que se comporta de uma forma extraordinária. Ele resiste a tudo aquilo como alguém que está ciente de que vai morrer, mas que confia no pós-morte. Então há, nesse terceiro ato, uma discussão espetacular sobre a alma. O que é a alma? A alma existe? A alma está no corpo? A alma está fora do corpo? A alma é imortal, não é imortal? E então sai essa discussão espetacular, onde ele faz a prova de que a alma é imortal por força das contradições. Porque ele diz, o corpo está aqui, o corpo morre. E a alma? A alma não morre junto ao corpo, ela subsiste. E os seus apígonos ali, os seus colegas, os seus amigos que estavam discutindo com ele, dizem, mas Sócrates, não, a alma morre junto com o corpo. E aí ele tenta provar de que... Não, isso tudo aconteceu entre 300 e 400 anos antes de Cristo. Da era cristã. Antes da era cristã. Antes de surgir Jesus Cristo, e já se comentava, já se discutia a alma. Sim. Né? Mas não chega no final, não chega ao final da peça, não, que nós vamos ter que interromper agora para um pequeno intervalo comercial. Tá bom, e sem nós problema. Vamos continuar. Não vou dar spoiler aí. Vamos para um pequeno intervalo e voltar daqui a pouquinho, não é, com essa nossa conversa com Régis de Oliveira, autor dessa peça que está fazendo sucesso no Teatro Itália, em São Paulo. A gente não deu esse detalhe ainda, né? Nós voltamos já.